Fala aí pessoal, bora aprender mais um pouquinho de engenharia. Aqui quem fala é o Juan e vamos começar. Hoje nós vamos aprender a obter o deslocamento vertical em um ponto qualquer de uma viga e vamos utilizar o princípio dos trabalhos virtuais. Nós vamos analisar essa estrutura, que é uma viga biapoiada com um balanço. E basicamente o nosso plano de voo vai ser definir a estrutura real e uma estrutura fictícia. Nós vamos entender o que é isso mais à frente. Depois, determinar as funções dos momentos fletores, tanto na estrutura fictícia quanto na estrutura real. E a partir desses momentos, essas funções dos momentos fletores, a gente vai calcular o deslocamento vertical no ponto C. Então, o ponto C é justamente esse ponto aqui. Agora, vamos identificar as estruturas real e fictícia. A estrutura real é basicamente a nossa estrutura inicial, ou seja, há uma viga biapoiada e com um balanço com esse carregamento aí. Já a estrutura fictícia é a nossa viga, porém sem o carregamento inicial, e agora, no ponto C, que é o ponto que a gente quer obter o deslocamento vertical, nós vamos adicionar uma carga de 1 kN, e como a gente quer um deslocamento no sentido vertical, nós vamos adicionar essa carga no sentido vertical. E uma vez definida a estrutura real e a estrutura fictícia, nós vamos agora obter as equações de momentos fletores ao longo de todos os trechos das duas estruturas e a partir desses momentos a gente vai obter o deslocamento aqui no ponto C. Começando pela estrutura real, nós temos aqui a equação de cada um dos trechos, sendo esse o trecho 1, esse o trecho 2 e esse o trecho 3. Para a gente encontrar essas equações, leva um tempo, e por isso eu deixei aqui no card um vídeo onde eu fiz o cálculo dessas equações de forma bem detalhada para você conferir. Agora, para a estrutura fictícia, nós vamos primeiro calcular as reações de apoio em função dessa carga de 1 kN. Então, vamos começar fazendo um somatório de momento em relação ao ponto A, que é um apoio de segundo gênero, e vamos adotar o nosso sentido positivo do momento como sendo o sentido horário. Se fizermos um momento em relação a esse ponto A, nós vamos ter o momento devido à força VB, reação VB, e à força de 1 kN. Então, em relação a esse ponto A, o B está apontando para cima, então ele vai gerar um momento nesse sentido anti-horário. Então, vai ser um momento negativo. E vai ser basicamente o VB, que é essa força aqui, vezes a distância da linha de ação dessa força até o ponto A, que são 3 metros. Então, vai ser VB vezes 3, com sinal negativo, que é no sentido anti-horário. Já a força de 1 kN, o momento causado por essa força é 1 kN vezes a distância da linha de ação dessa força até o ponto A. E como ela está apontando para baixo, vai gerar um momento nesse sentido positivo. Então, vai ser 1 vezes 4, que é a distância de A até a linha de ação da força, e no sentido positivo, porque ela está no sentido horário. Como não tem mais momento, a gente iguala a zero. Portanto, isolando o VB, encontramos o VB igual a 1,33 kN. Então, essa reação VB é 1,33 kN apontando para cima. Agora, fazendo o somatório de forças ao longo do eixo Y, vamos contabilizar o VA apontando para cima, o VB apontando para cima e o 1 kN apontando para baixo. Então, vamos ter VB 1,33 apontando para cima, o VA, que a gente não sabe, e o 1 kN apontando para baixo com sinal negativo aqui. Igual a zero, vamos ter um VA igual a menos 0,33 kN. Isso quer dizer que VA, que a gente estipulou como sendo apontando para cima, na verdade, está apontando para baixo, porque esse sinal negativo aqui nos mostra isso. Então, nesse caso, vai ficar assim, o VA 0,33 apontando para baixo e o VB 1,33 apontando para cima. Agora que a gente já tem as reações de apoio, a gente já pode calcular as equações de momento em cada um dos trechos. Então, deixei elas aqui, que é o trecho 1, o trecho 2 e o trecho 3. No trecho 1, vamos fazer um corte no trecho 1 e olhar para a esquerda desse corte. Então, aqui vamos ter o corte e vai ter um momento MX aqui no corte, um momento interno aqui. E esse momento vai ser MX, então vamos fazer assim, aqui temos MX e aqui temos o VA, apontando para baixo.
Adotando o nosso sentido positivo do momento como sentido horário, vamos ter mx no sentido anti-horário, e o momento devido dessa força é o VA vezes a distância, essa distância aqui, que é um x, que a gente não sabe que x é esse. Então, também, e o momento vai ser nesse sentido. Então, vai ser menos mx menos VA vezes x, igual a zero. Daí, vamos ter que mx é igual a menos VA, que é 0,33, menos 0,33 vezes x. Então, essa é a equação do momento para o trecho 1. Para o trecho 2 é a mesma coisa. Se a gente fizer um corte aqui no trecho 2 e olhar para a direita do corte, vamos ter a mesma coisa do trecho 1. Vamos ter o mx nesse sentido, vamos ter o VA apontando para baixo, o momento vai ser nesse sentido, então vai ser os dois momentos no sentido negativo, e aí isolando o mx vamos ter 0,33x negativo. Então, a equação para o trecho 1, que varia de 0 até 1, é 0,33x menos 0,33x, e a equação do trecho 2, que varia desse ponto até o apoio B, também é menos 0,33x. E agora, para o trecho 3, vamos fazer um corte no trecho 3. Ao invés de a gente olhar para a esquerda, vamos olhar para a direita. E aí, vamos fazer um corte, esse corte aqui. Então, temos o 1 aqui e temos o momento mx aqui. Então, vamos considerar que o trecho 3, ele começa daqui e vem para cá. Então, começa do ponto aqui, e de 0 até 1, porque esse comprimento aqui é 1. Então, de 0 até 1, o trecho 3. Por isso que está aqui de 0 até 1, o trecho 3. Então, vamos ter que o momento mx, no sentido positivo, e o momento devido a essa força de 1 metro em relação a esse ponto, também vai ser nesse sentido. Então, vamos ter mx mais 1 vezes x. Então, isolando o mx, vamos ter que mx é igual a menos 1x, que é justamente o que está aqui. Mx é igual a menos 1x, que é a equação do momento para esse trecho 3, que varia do 0 até 1. Bom, agora que a gente já definiu as equações dos momentos, tanto para a estrutura real quanto para a estrutura fictícia, nós vamos utilizar essa equação para encontrar o deslocamento no ponto C, que é basicamente uma integral do início do trecho até o final do trecho, onde a gente vai multiplicar a equação do momento no trecho para a estrutura fictícia vezes a equação do momento do trecho para a estrutura real e dividir pelo modo de elasticidade vezes o momento de inércia. Agora, repetindo o que nós temos na estrutura real, temos essas três equações para os três trechos. Para a estrutura fictícia também é a mesma coisa, essas três equações para os três trechos. E aí, vamos multiplicar essa equação por essa equação para cada um dos trechos, que é justamente o que está aqui embaixo. Para o trecho 1, que varia de 0 até 1, então o limite é de 0 até 1, e vamos ter 0,33 menos 0,33x multiplicado por essa equação aqui, que é o que está aqui, dividir por aí. Vamos somar para o trecho 2, que varia de 1 até 3, e é essa equação por essa equação, dividir por aí, que é o que está aqui embaixo. E por fim, para o trecho 3, que varia de 0 até 1, vamos multiplicar essa equação por essa equação. E aí agora a gente vai ter que resolver toda essa integral, essas três integrais aqui. Então, o próximo passo é eu repetir essa equação aqui e vamos só multiplicar essa parcela por essa parcela. Então, 0,83 multiplica por esse valor aqui e vai dar esse valor aqui, 2,475x ao cubo. E esse valor aqui por esse valor aqui também, multiplicamos. Então, vai dar menos 9,63x ao quadrado. E vamos fazer a mesma coisa para os trechos seguintes. Então, essa equação é essa parcela vezes essa parcela vezes essa, e essa parcela vezes essa. E vai dar isso aqui. Então, 0,33x vezes 7,5 vai dar isso. E, em sequência, vai dar isso aqui. E, por fim, na parte 3, vamos ter somente, só temos duas parcelas, vai dar menos 1x vezes menos 20x, vai dar 20x ao quadrado sobre aí. Agora, nós podemos fazer a integral desses polinômios aqui. A integral de polinômio é muito fácil, basta a gente pegar
o expoente aqui, ela é somar mais 1, então aqui temos 3. A gente soma 1, então vai para 4. E esse valor que a gente somou, a gente coloca ele aí embaixo. Então vai ser x a 4, fazendo essa integral aqui. Então vai dar x elevado ao cubo, vai ficar x elevado a 4 sobre 4. E aí repete aqui esse 2,475. Mesma coisa para a parcela seguinte, vai dar 9,63x ao quadrado, vai dar 9,63x ao cubo sobre 3, variando de 0 até 1. Então, essa é a resolução da nossa integral. A gente resolveu a integral que varia de 0 até 1. Para o próximo trecho, é a mesma coisa. Então, aqui está x ao cubo, a gente vai dar x a 4 sobre 4, x ao quadrado vai dar x ao cubo sobre 3, e aqui x a 1, né? Como não tem expoente, é 1. X a 1 vai dar x ao 2 sobre 2. E, por fim, a parte 3 é 20x ao quadrado vai dar 20x ao cubo sobre 3. Nesse caso aqui, como todas essas três parcelas é dividido por EI, e o EI é a mesma coisa, a gente isola ele aqui fora, então eu coloquei 1 sobre EI, que multiplica toda essa parte aqui. Então, se você multiplicar aqui, vai voltar para a parte inicial ali. Então, agora, nós vamos ter que resolver essa grande equação aqui. Ou seja, nós vamos ter que resolver essas duas parcelas variando de 0 até 1, o x, né? Então, o x variando de 0 até 1. Essas três parcelas, o x variando de 1 até 3, e essa parcela, o x variando de 0 até 1. Como são três parcelas, eu dividi em três parcelas. Então, 1, 2 e 3. E aí, resolvi elas aqui embaixo separadamente. A parcela 1, nós vamos ter 2,475x a 4 sobre 4 menos 9,63x ao cubo sobre 3. Então, nesse caso, vamos substituir o 1 aqui, nesses 2x, e encontrar um valor. Depois, vamos subtrair desse valor um outro valor, que é quando a gente substitui o 0 nesses 2x. Então, se a gente jogar o x igual a 1 aqui, vamos encontrar 2,475 sobre 4 menos 9,73 sobre 3. Esse valor menos, se a gente substituir o 0 aqui, a gente vai dar 0, né? O que é 0? 0 sobre 4 é 0, 0 sobre 3 é 0. Então, vai dar 0. E aí, resolvendo esse valor aqui, resolvendo essas duas equações aqui, encontramos essa primeira parcela igual a menos 2,59. Para a parcela 2, se a gente jogar o x igual a 3 nessas três parcelas aqui, vamos encontrar esses valores aqui. Menos, quando a gente jogar o 1 nessas três parcelas, vamos encontrar esses três valores aqui. Então, fazendo essa parte menos essa parte, vamos encontrar um valor igual a menos 3,16. E aqui na parte 3, como o 0 vai dar 0, então só substitui o 1 aqui. Então, vai dar 1, vai dar 20 sobre 3. 20 sobre 3, 6,67. Daí, somando aquelas três partes que a gente acabou de encontrar, nós vamos encontrar um valor igual a 0,92, dividido por EI. Então, ou seja, o nosso deslocamento no ponto C é 0,92 dividido por EI, que o EI é em função do material e da seção transversal da viga. Daí, supondo que a nossa viga tem um R de 100 vezes 10 elevado a 6 kN por metro quadrado e um I de 0,0027 metro a quarta, multiplicando esses dois, nós vamos ter um valor de 270.000 kN metro quadrado. Daí, dividindo 0,92 por 270.000, vamos encontrar um valor de 3,4 vezes 10 elevado a menos 6 metros, ou 0,0034 milímetros. Ou seja, devido àquele carregamento naquela estrutura que tem um E e esses dois valores aqui, um E e esse I, o deslocamento no ponto C, o deslocamento vertical no ponto C é de 0,0034 milímetros. E assim a gente chega no final desse vídeo e até a próxima.